Olá pessoal, eu sou Emiliano de Souza e hoje vamos falar sobre contação de histórias. Por que contamos histórias? Talvez porque as histórias nos ajudam a entender o mundo que nos cerca. Ou talvez porque as histórias falam da nossa existência, já que nelas estão contidos os conhecimentos mais primordiais da humanidade. Ou ainda, porque por meio da linguagem metafórica, polissêmica e simbólica que as histórias nos oferecem, a gente consiga entender melhor a vida e o que sentimos. E além disso, contamos histórias porque elas nos divertem e muito. E você concorda que em cada ser humano mora um contador de histórias? A gente diz isso porque todos nós somos ávidos por histórias. Gostamos de ouvir, de compartilhar, de nos encantar com as ideias e os desdobramentos de uma boa história, não é verdade? Agora, qual é a sua motivação para contar histórias? Sabe, eu fiquei pensando nos motivos que me levam a contar histórias e eu lembrei do dia que eu fui a uma escola pública e contei a história do grande rabanete, da Tatiana Belink. E vendo as crianças tão entretidas, compenetradas e felizes, eu aprendi uma grande lição. Ouvir e contar histórias são duas coisas que as crianças gostam muito. No começo, eu contava histórias só para ver as crianças felizes. E hoje, será que é diferente? Não! Eu continuo contando histórias para ver o sorriso largo das crianças, o brilho no olhar, os ouvidos atentos. E o mais saboroso é que quando as crianças vibram com uma história, elas manifestam essa alegria no corpo. Se levantam, falam, esperneiam, torcem, se indignam, reagem, dançam. Contagiante! E aí a gente passa a observar com mais atenção a participação das crianças nas narrativas, os comentários que elas fazem durante e depois das histórias, as coisas engraçadas que dizem, as soluções que elas apontam. As crianças, na posição de ouvintes, nos ensinam uma porção de coisas. Elas nos ajudam a nos moldar enquanto contadores e contadoras de histórias. Vale também lembrar que as histórias são um importante alimento da imaginação. E além disso, quanta coisa boa nos oferecem. As histórias têm o poder de suspender a realidade, de ajudar a lidar com situações difíceis, resolver conflitos, de nos sensibilizar, de nos tornar mais respeitosos e tolerantes e de alimentar a esperança. As histórias possibilitam a autoidentificação, mas sobretudo, acho que nós vamos concordar. Ouvir histórias é uma atividade prazerosa. E é tão fácil lembrar das crianças quando nós falamos em ouvir e contar histórias, não é verdade? E quanto a nós, adultos? Eu acho que não é muito diferente não. Tem um certo momento que a história é capaz de romper aquela barreira defensiva que nós construímos ao longo da nossa vida. E é justamente nesse momento que a história encontra e abraça a criança interior de cada adulto. O sorriso passa a iluminar o rosto, a imaginação e a criatividade alçam voo e saem para passear. É bonito de ver. Adultos serão sempre crianças. Crianças com responsabilidade, é claro. Como diz um amigo, crianças com contas a pagar. Mas uma coisa é certa, uma boa história pode agradar a todos. Contar e ouvir histórias é uma arte que não tem idade e é para todas as idades, sem distinção de classe social ou circunstância de vida. É muito bom também pensar no elemento integrador e socializador do ato de contar histórias, pois as histórias podem aproximar adultos e crianças, pobres e ricos, pessoas de todas as etnias e crenças. E se pudermos ainda ressaltar mais um motivo pelo qual devemos sempre ouvir e contar histórias, é porque as histórias têm o potencial de nos sensibilizar e de nos humanizar, como já disse Bartolomeu Campos de Queiroz. E sem dúvida, elas tornam a vida mais saborosa, encantadora e leve. Vamos contar histórias?